Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus por tão honroso privilégio e oportunidade que Deus nos concede de uma vez mais estar no altar ministrando a palavra do Senhor e poder ser útil à obra do Senhor a ponto de estar aqui nessa noite. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco pela internet, pelo Facebook, só Facebook, YouTube, Instagram. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família e possa continuar te abençoando. Eu volto a ressaltar as palavras do nobre companheiro que nos antecederam, o Isaac. Deus, ele não perdeu nem perderá o controle e nem a governabilidade da sua vida. Ele é o sustentador de tudo e de todos e da sua vida. Quero fazer menção de um texto bíblico, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Somente até aí. Quero louvar a Deus, ao Senhor Jesus, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué Rodrigues de Gouveia, pela permissibilidade de nós estarmos aqui no altar, de maneira que também louvo a Deus pela vida de toda a liderança aqui da Quinta da Vitória, o pastor Brighton, o pastor Isaac. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Para nós é sempre um prazer poder estar atendendo a nossa casa. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque, ele se envolve, e a história é envolvida, num tempo caótico, no tempo crítico, no tempo de crise. Haja vista que a nação hebreia agora, neste momento, ou no contexto deste texto, está vivendo um momento difícil. A nação está vivendo um momento difícil no que diz respeito à moralidade, no que diz respeito à espiritualidade e no que diz respeito à socialidade. Há uma dificuldade, há uma dificultação que o povo está vivendo na época. Diante de tudo isso, o povo vive um momento crítico no que diz respeito à ação espiritual. Não havia um comprometimento do povo para com Deus, no serviço ao Senhor. Não havia um comprometimento no que diz respeito também à cumplicidade, à hombridade, à fraternidade de um para com o outro. Diante desse panorama crítico, diante dessa situação caótica, Deus, o Senhor, levanta o profeta Abacuque. E nós vemos aqui, no capítulo 1, 2 e 3, os escritos sagrados manifestar a forma que esse profeta se comporta diante do momento tão complicado, diante do momento tão crítico, diante do momento tão severo que a nação estava passando. E como que devemos nos comportar diante a esse momento, pastor? Qual é a forma de comportamento de um cristão regenerado, transformado, redimido pelo Senhor Jesus, em momento de crise, em momento de dificuldade? Como deve se comportar tal pessoa? O profeta Abacuque nos apresenta algumas lições que nós temos que colocar em nossas vidas como cristão e continuamente na nossa vida diária. No versículo 2 e 3, o profeta, ele questiona, e aqui nós temos uma revelação. Por quê? Porque a questão do profeta
revela que havia uma crise. E não basta só nós contestarmos que tem uma crise. Se faz necessário nós nos comportarmos de tal forma de como nós passaremos por essa crise em Cristo Jesus. Uma vez que toda e qualquer crise, ela é momentânea, ela é passageira, ou seja, ela tem um momento específico de se estar, de se centralizar na vida do homem, da mulher, de Deus. Na vida de Abacuque não fora diferente. O profeta Abacuque aqui se comporta de uma forma tão clarificadora no que diz respeito a essa crise, que ele não se conforma com tal situação que estava se dando ou lidando naquele tempo. Ora, o inconformismo do profeta Abacuque se desenvolve com tanta claridade, com tanta situação clarificadora, que aí a Bíblia Sagrada nos dá resposta a isso. Quando nós chegamos em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número pelo menos 2, nós vemos o apóstolo Paulo escrever aos irmãos em Roma que não devemos nos conformar com este mundo. Ora, sabemos que as aflições que nos asseveram, as crises que nos tocam, são neste mundo. Jesus, no capítulo de número 16, versículo 33 de João, ele diz que neste mundo teremos aflições. Ora, Jesus Cristo nos alertou, Jesus Cristo nos instruiu, Jesus Cristo nos informou que neste mundo teremos aflições. Agora escute, a aflição, ela não é, glória a Deus, ela não é para a eternidade. A aflição, ela é passageira. A primeira aplicabilidade que eu trago aqui para a sua vida é essa: esta aflição, esta crise não é eterna, ela é passageira. O Senhor Jesus está no controle dela. Essa crise não vai deteriorar o teu comprometimento com as coisas de Deus. Essa crise não vai exonerar o teu desenvolvimento e envolvimento com a obra de Deus. Por quê, pastor? Porque quem te chamou, te separou para esta obra, não foi o homem, foi Deus. Pastor, mas a crise é grande, a crise é complexa, é difícil? Mas o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, Ele te conduz em paz. Por que que muitas pessoas, dentro dessa pandemia, dentro dessa crise, está vivendo em dificuldade? Eu estou falando de cristão, de crente. Por que que tantas pessoas estão vivendo em momento caótico mesmo, em um momento crítico mesmo? E pessoas também crentes estão vivendo dias melhores do que estava antes a essa pandemia. Isso se requer devido ao relacionamento espiritual com Deus. Tem gente que só busca Deus na dificuldade. Tem gente que só busca Deus quando está na aflição. Tem gente que só busca Deus quando está na tempestade, porque quando as coisas estão boas, tem dificuldade de se relacionar, de se aproximar, de buscar o Senhor Jesus. Escute, a busca a Deus, ela não é por momento, a busca a Deus, ela é constante. Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 17, escrito está: orai sem cessar.
o apóstolo está nos instruindo que nós temos que ter uma vida constante de oração, uma vida constante com Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de ter constância com Jesus, de ter constância com o Senhor, mas o profeta aqui, ele nos instrui em lição, dizendo: não se conforme com esta crise, não se conforme com esta dificuldade. Creia, entenda que o Deus Senhor, Ele está no controle de tudo e no controle de tudo e no controle de todos, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Em manifestação a isso, o profeta também nos ensina que nós, em meio à crise, em tempos difíceis, em tempos de crises, nós devemos continuar a orar, continuar a buscar o Senhor Jesus. Como é que é isso, pastor? Você se recorda da expressividade profética do livro de Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3, escrito está: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Interpreta, pastor: clama a mim, oh meu Deus, instrução divina, e responder-te-ei, conteúdo dessa manifestação instrutória divina, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Em tempo de crise, temos que buscar a Deus. Isaías 56, ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus nesse tempo, reúna a sua família, a sua esposa, os seus filhos, participe em comunhão com a tua casa, participe em comunhão com a tua família. Pastor, é porque eu estou vivendo um momento crítico financeiramente falando, pastor, e tem, pastor, umas pessoas aí conteadas, pastor, o senhor não sabe, na internet, pastor, tem algumas pessoas que estão nesse tempo de crise, estão nos ensinando. Escute uma coisa aqui: não dê ouvido àquilo que não é da parte, não vem da palavra de Deus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Tem muita gente por aí ensinando 10 passos para você passar bem na crise, 3 passos para você ficar melhor na crise, 5 passos para você não falir a sua empresa no meio dessa pandemia, 3 passos para você continuar vendendo bem em meio à crise. Deixa eu lhe falar uma coisa, meu filho: a maior instrução para que possamos viver e se desenvolver na Bíblia, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada e na nossa vida, se diz nós sermos instruídos pela palavra de Deus. Vem para cá, vem para a Bíblia comigo, capítulo de número 26, versículo 1 a seguir do livro do Gênesis. Olhe para cá. Isaac agora estava passando pelo processo dificultoso, pelo processo de crise. O que é que ele fez, pastor? Ele agora foi buscar a orientação de Deus. Deus fala para Isaac: Isaac, fica em Gerar. Versículo 6, Isaac obedece. Gerar é o lugar aonde Isaac estava. Versículo 12, o que é que Isaac faz? Isaac semeia. Olhe bem, irmão, em tempo de crise, Isaac semeou. Versículo 13, 14 e o versículo 16, o que é que acontece, pastor? Ele se manifesta a ser um dos homens mais ricos de posses da sua época. Por quê, pastor? Porque a instrução não é de homem, a instrução é do Deus que criou os céus, a terra e criou eu e você para a glorificação do nome do Senhor Jesus.
É a dificuldade que nós estamos enfrentando em tempos atuais. A forma que você tem que fazer. Venha para cá porque eu vou lhe ensinar. Olhe bem essas expressões que você vê da internet. Venha para cá porque eu vou lhe ensinar você a crescer no ministério. Eu vou lhe ensinar você a se desenvolver no ministério. Eu vou ensinar você a falar bem. Eu vou ensinar você a pregar. Venha para cá porque você vai aprender comigo como é que eu cresci, como é que eu fui. E como é que é isso, pastor? Tem que pagar. É cobrado. É dessa forma. Deixa eu lhe falar, meu filho. Vem para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ensina como você se desenvolver no ministério. A Bíblia ensina como você ser bem sucedido no ministério que Deus lhe confiou. A Bíblia ensina tudo isto. É a Bíblia que é o nosso manual. É a Bíblia que é o nosso manual de regra. É a Bíblia que nós temos que estar assim, a cumpri-la. Por quê, pastor? Porque é na Bíblia Sagrada que nós encontramos resposta para tudo. É na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ele vai nos instruindo. É na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo apodera-se de nós. E aquilo que o homem não sabe, o Espírito Santo, pela sua instrução, revela a nossa mente, revela para nós, para que o nome de Jesus ele seja o quê, pastor? Glorificado. Para que o nome do Senhor Jesus ele seja exaltado. Então se faz necessário, em tempo de crise, nós estarmos em oração. Por quê, pastor? Porque quem anda em oração não é enganado pelo homem. Quem anda em oração não é enganado pela manifestação humanista. Quem anda em oração não é enganado por espíritos maus. Quem anda em oração é diferente. Ele é diferente quem anda em oração. Abacuque ainda, ele nos instrui, ele nos ensina com a sua vida e o seu comportamento no meio da crise, ao que, pastor? A nós termos esperança, a produzirmos esperança, expectativa e gerar fé, uma fé genuína, que vem da palavra do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E a nossa esperança aqui, deixa eu lhe falar, a nossa esperança aqui não é homem, a nossa esperança aqui não é o pregador, não é o pastor que está falando aqui. A nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me recordo de Lamentações capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu me recordo das palavras de Paulo, no capítulo de número 15, versículo 4 do livro de Romanos. Escrito está, porque pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu me recordo da Bíblia que eu me recordo, capítulo 12, versículo 12 de Romanos também. Regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. Eu me recordo da Bíblia, é dela. Salmo 146, versículo 5. O que é, pastor? Bem-aventurado o homem, cujo o Deus de Jacó é o seu auxílio, o seu socorro, e a esperança dele estar no Senhor nosso Deus. Eu quero profetizar aqui nessa noite, que a tua esperança não é o pastor, que a tua esperança não é pregador, que a tua esperança não é cantor, que a tua esperança não é o empresário, que a tua esperança não é a empresária, que a tua esperança é Jesus, o Senhor e Salvador, libertador, redimidor da minha e da sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. O profeta Abacuque ainda nos instrui ao que, pastor? A dependermos de Deus, a dependermos do Senhor nosso Deus. Sim, nós temos que depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Ei, você, pregador que está me ouvindo, você depende de Deus, não depende do homem. Você depende de Deus, não depende do pastor. Você depende de Deus, não depende de outro pregador. É Deus que cuida de você. Ei, empresário, é Deus que cuida da tua empresa. Ei, pastor, é Deus que cuida da igreja que Deus colocou sob os seus cuidados. É Ele que te guarnece, é Ele que te sustenta, é Ele que te leva, é Ele que te conduz. Está difícil, está complicado, mas o Senhor Jesus, é Ele que vai contigo nessa empreitada, é Ele que vai contigo nessa situação desértica. Por quê, pastor? Porque o meu e o teu Deus, Ele é
experiente em que, pastor? Em sustentar crente no meio do deserto, em sustentar crente no meio da dificuldade, em sustentar crente no meio da complexidade, em sustentar crente aonde as situações são complexas, aonde ninguém vê porta aberta, aonde olha diz vai cair, vai perder, não vai dar certo, não vai acontecer, a coisa vai ficar para baixo, vai deteriorar, não vai dar certo, as coisas vão se complicar. No meio desse turbilhão, no meio desse tsunami de tempestade, tem um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever, e que Ele, que é Deus Todo-Poderoso, Ele está te guardando, Ele está te guarnecendo, Ele está te sustentando, Ele está conduzindo você nessa situação. Por quê, pastor? Porque o teu Deus, Ele é Deus tão grande, o teu Deus é Deus tão poderoso, que Ele já te deu a inteligência, Ele já mentalizou na tua mente a ideia de como você tem que fazer, de como você tem que se manifestar nesse tempo caótico, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade. Volto a ressaltar, tem pessoas que estão vivendo este momento diferentemente de algumas pessoas, de que algumas pessoas estão vivendo. Tem pessoas, é fato, é realidade, tem pessoas que até não têm o que se alimentar dentro de casa, mas tem pessoas que está diferente. Mas eu quero aqui dizer nessa noite que o provedor, o suplidor, o Senhor Jesus está aqui nessa noite, e Ele vai de encontro à tua casa, Ele vai de encontro ao teu apartamento, Ele vai de encontro aonde você está agora, e está te dizendo: não temas, meu filho, eu sou contigo. Não temas, minha filha, eu te seguro, eu estou contigo, sou eu contigo. Assim como Cristo Jesus não deixou que os discípulos não perecessem, no capítulo 8, versículo 23, ou no capítulo 4 de Marcos também, perecesse diante aquela tempestade, Deus, o Senhor, não deixará que você vá a perecer em meio a essa dificuldade. Pastor, mas eu não sei como vou fazer amanhã, eu tenho compromissos a honrar. Deus é o Deus da providência. O Deus que você serve é tão grande, é tão poderoso, que Ele abre porta aonde não existe porta. A quem não acredita, tudo bem, mas o Deus a quem eu sirvo é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Ele está trabalhando por você. O salmista Davi, no Salmo 40, ele disse assim, esperei com paciência no Senhor. Não é tempo de você se desesperar, não é tempo de você querer se estrabelhar, pegar os cabos, não, é tempo de você entender e compreender que quem está no controle não é o homem, é Deus. Que quem está no controle, volta a ressaltar, não é homem, é Deus que está no controle de tudo, e Deus que está no controle de todos, e também está no controle da sua vida. Creia, acredite, é um momento, é passageiro, vai passar, vai ter um momento diferente desse que você está vivendo aí. Deus, o Senhor, manifestará ações espirituais para que você possa viver um momento, situações diferentes do que você pode estar vivendo agora, neste momento. Eu não sei como é que está a sua situação, eu não sei como é que você está vivendo ou sobrevivendo nesta época, mas creia, acredite, o teu Deus, Ele está contigo, o teu Deus está te dando uma ideia divina do alto. Não precisa você se acordar de 4h49 da manhã, 4h59 da manhã, para ouvir internauta mentiroso que está fora da Bíblia e diz que está falando de Bíblia. Não, entenda, quem manifesta favorecimento e sustentabilidade te sustenta é Deus.
Eu vou ressaltar de novo: quem te sustenta é Deus. Não dê ouvido a essas coisas. Imersão de 10 coisas. Venha para cá porque vamos fazer uma imersão de 1 semana, de 2 semanas. Sua vida financeira vai mudar. Não dê ouvido a essas coisas. Abra a Bíblia, abra a palavra de Deus, e ela vai te instruir, e ela vai dizer como é que você tem que se comportar, como é que você tem que fazer, como é que você tem que economizar, como é que você tem que administrar. Não precisa desses passos de homens, não precisa desses passos de coaches, não precisa disso. Precisamos é da Bíblia, precisamos é da palavra. Lembra do sonho de Faraó? Deus levanta José, 41 do Gênesis. Deus levanta José, Deus dá para José a interpretação do sonho, e a interpretação é duas: fome e fora de fome. Quando Deus dá a interpretação para José, José passa para Faraó 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Deus, o Senhor, instrui a José pelo Espírito Santo de Deus a guardar, a guarnecer, oh meu Jesus Cristo, a administrar em tempos de abundância, em tempos de vacas gordas. Para quê? Para quando chegasse no tempo da vaca magra, pudesse ter manifestação de mantimentos, pudesse ter estrutura. Para quê, pastor? Não só para si, mas para si e para outros. É por isso que muitos crentes que são instruídos pela palavra de Deus, hoje, nessa atualidade, ele tem para ele e tem também para abençoar o próximo, ao seu irmão da direita, ao seu irmão da esquerda. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Dê ouvidos à palavra. 7:24 de Mateus: todo aquele que ouve estas minhas palavras, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tem gente querendo ensinar e não tem autoridade para ensinar. Tem gente querendo falar e não tem autoridade para falar. Não tem autoridade moral, não tem autoridade espiritual, não tem autoridade social. Tem gente querendo falar: eu vou te ensinar isso, eu vou te ensinar aquilo. O rapaz não tem nem 20 anos direito, não tem nem 3 anos, nem 1 ano de evangelho, de crente, já quer ensinar. Aqui não, rapaz. Quem ensina é Jesus, quem ensina é o Espírito Santo de Deus. Ele vai te ensinar nesta noite, através de que? Da palavra do Senhor Jesus. E eu venho aqui com essa palavra profética, 64:4 de Isaías: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu. É um versículo que eu gosto muito. Oh meu Deus do céu, se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu creio que você está esperando em Deus, eu creio que você está esperando no Senhor. E se você que está esperando no Senhor, faça o que, pastor? Olhe, contemple que o teu socorro não vem do homem. Já foi dito aqui: o teu socorro vem do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 46, versos 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh Jesus de Nazaré, quem é aí, pastor, que está comigo na angústia? É teu Deus, é teu Senhor, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Ele não te abandonou, ele não te deixou, ele não te estacionou. Você é templo do Espírito de Deus, você é morada do Espírito Santo de Deus. Peça a instrução, e a instrução ele vai dar para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, fique com essa palavra da parte do Senhor Jesus, que não é minha, é na Bíblia, está na palavra. Fique com essa instruções que o profeta Abacuque, pela sua vivência e convivência em momentos críticos, em momentos de crise, ele pôde nos instruir, ele pôde estar nos alicerçando em instrução. Embora que o momento seja dificultoso, não tenha-se nada humanamente falando, mas o Espírito de Deus, ele te conduz a ações melhores do que essa. Busque a Deus, busque ao Senhor, tenha comprometimento com Deus, tenha comprometimento com o Senhor.
Não busque a Deus só nesse momento, não busque a Deus só agora, busque a Deus também em momentos de refrigérios, em momentos de bonanças, em momentos que está tudo calmo. Continue com o seu relacionamento com Deus. O relacionamento do cristão é com Deus, é com o Senhor. Esse relacionamento ele não pode se acabar enquanto você estiver aqui na terra. Você tem que estar com este relacionamento em busca constante do reino de Deus. E o Senhor Jesus, Ele vai te honrar, e o Senhor Jesus, Ele vai agraciar a sua vida em meio a tanta situação, a tantas pessoas desesperadas. Continue glorificando o nome do Senhor. Você viu, você percebeu, quando nós iniciamos esse processo de crise, essa pandemia, na primeira e na segunda semana, era o que nós mais víamos. O que nós víamos, pastores? Pastor, apartamentos, condomínios, cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã, casas cantando isso. Perceba que se passou-se mais ou menos 2 meses, 12 meses e meio, ninguém vê mais as pessoas dessa forma. Parece que se acostumou, parece não, isso aqui vai passar e depois vai passar e é assim. Mas o seu relacionamento tem que ser constante, o seu relacionamento tem que ser constante com Deus. Tem pessoas que se afastaram, buscaram 1 ou 2 semanas e foram cantar porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas para eu crer no amanhã, eu tenho que ter uma vida contrita com Deus, uma vida de integridade, uma vida de amabilidade, uma vida totalmente voltada para Deus com seriedade. Não é uma vida de busca hoje, deixa amanhã, busca no outro dia. Isso se chama irresponsabilidade espiritual. E Deus, o Senhor, te chamou, não foi para ser irresponsável espiritualmente falando, Ele te chamou para ser responsável, irrepreensível na vinda do Senhor Jesus. Deus os abençoe, fique com esta palavra da parte do Senhor Jesus, o Nazareno. Deus abençoe, obrigado pastor Isaac pela oportunidade.